Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Eu venho aqui nesta noite trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. E eu sei que esta noite não será diferente, porque será uma noite de bênção para você. Eu quero meditar com você no Evangelho de Lucas, né? Nós vamos estar aqui meditando junto nessa palavra, onde nós vamos buscar aqui a revelação de Deus para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que esta noite será uma noite de vitória para você e para a sua família. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Eu estou aqui nesta noite com a palavra de Deus para me abençoar. Quero mandar um abraço aí para todo o Brasil, todos os lugares onde tem chegado a minha voz, onde as pessoas têm compartilhado aí esta palavra. Aqui vai o abraço do pastor Jaime. Eu vou estar orando por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Quero mandar um abraço aí pro pessoal lá de Lima, do Peru, povo lá da Venezuela, que tem aí compartilhado conosco aí as nossas mensagens. E nesta noite eu vou estar orando por você. Em seguida eu vou estar lendo aqui um trecho da palavra de Deus, onde o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus amado, eu venho, Deus, te glorificar, te exaltar nesta noite, por cada ouvinte, Senhor, desta live. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja nesta noite falando aos nossos corações. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja revelando os teus propósitos para que possamos ter uma vida abençoada. Eu quero pedir nesta noite, Deus, um milagre. Que o Senhor venha realizar um milagre na vida, Senhor, desta família agora, meu Pai, que está com as portas abertas, recebendo, ó Deus, a minha palavra. Que está recebendo a minha voz, que a qual o teu Espírito Santo há de falar aos seus corações. Opera nesta noite, ó Deus, na necessidade da tua filha, do teu filho. Opera na necessidade desta família que está à espera de um milagre, está à espera de uma providência. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor, meu Pai, como diz na tua palavra, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor esteja fazendo, ó Deus, este milagre, realizando, ó Deus amado, nesta família, meu Pai, esse milagre que tanto ela está te pedindo e está te buscando nesta noite. Porque o Senhor é aquele que nos ouve, o Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades. Então, nesta noite, ó Deus, eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Eu quero estar meditando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, onde nós vamos estar mencionando aqui a parábola, a passagem, melhor, de Zaqueu, o publicano. Uma história que todo mundo já conhece, mas que nesta noite o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Jesus, entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Então você vê que as pessoas não compreendiam que Jesus veio para os pecadores, né? Aqui diz: e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes, né? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, queridos, nós vimos aqui uma história linda, né? De um homem chamado Zaqueu, ao qual Jesus lhe dirigiu ali uma palavra, dizendo que hoje convinha pousar em sua casa. E após Jesus entrar em sua casa e cear com ele, este homem teve uma vida transformada por esse encontro que ele teve com Jesus. Então você vê que o Evangelho, ele nos proporciona mudança. E na vida deste homem não foi diferente, porque este homem, ele era um homem de fé. Ele era um homem que estava afastado dos propósitos de Deus, e ele estava ali preocupado somente com seus afazeres, e ele era um chefe dos cobradores de impostos. E ele pôde saber que muitos daqueles que trabalhavam subordinado a ele estava tendo a sua vida transformada, ao ponto de Zaqueu desejar conhecer esse homem chamado Jesus. E nós sabemos que Mateus, né, que era Levi, ele também era um cobrador de impostos, e um dia Jesus passou e falou: segue-me. E aqui a Bíblia nos fala que em uma festa Zaqueu fez para Jesus, e eu creio que Zaqueu estava ali presente. Mas o que levou Zaqueu a buscar um meio de ver Jesus? Jesus procurou um meio de estar em sua casa. Então Zaqueu subiu numa árvore, porque ele era muito baixinho. Ele estava numa cidade chamada Jericó. Para quem não sabe, não conhece a história, a cidade de Jericó era uma terra amaldiçoada. Mas Jesus, ele entra em todas as áreas da nossa vida. Ainda que você hoje vive algum dilema, alguma situação, achando que tem área na sua vida que não pode ser mudada, que não pode ser transformada, eu quero dizer que Jesus Cristo é aquele que restaura a sua história. É aquele que remove toda a maldição da sua vida. E ele removeu a maldição desta cidade. Por isso que ele entrou ali e restaurou aquela cidade. Porque ele veio àquela cidade enviado por Deus. E Deus sabia que aquele que viesse erguer aquela cidade precisava ser morto, porque assim diz a profecia. E a Bíblia nos revela de uma forma muito clara que Deus, ele enviou o seu filho para morrer em prol desta cidade amaldiçoada. Jesus veio a esse mundo para restaurar todas as áreas da sua vida que está amaldiçoada. Porque ele tomou sobre si toda a maldição. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si. E a Bíblia fala que quando ele levou o pecado sobre si, quando ele foi batizado, ao voltar do seu batismo, ele apenas informava aos pecadores que iam até ele. Ou quando ele ia até o pecador, foi o caso de Zaqueu, que perdoado estaria os seus pecados. Ou melhor, estava, né? Não é estaria. Estaria é algo que ainda ia acontecer, mas que já estava perdoado. Perdoado, já estão os seus pecados. Era isso que Jesus dirigia aos pecadores, essa mensagem de boas novas, boas notícias. E muitos não aceitavam, muitos não compreendiam. E diziam: mas esse homem é muito pecador. Esse homem entra em casa de pecador. Jesus, ele entra na casa do pecador para fazer deste pecador um filho de Deus. Então Jesus entrou na cidade e foi até aquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E esse encontro causou uma transformação na vida deste homem, que ele já estava se sentindo um gigante. E ele já falou: olha, Senhor, vou pegar metade dos meus bens. É difícil, amado. E vou dividir com aqueles que não têm, o pobre.
E se, olha bem, amado, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ele não disse que tinha roubado alguém ou que se sentia acusado. Mas o que ele se sentia ali era o amor pelo próximo. A partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor. E ali a Bíblia nos revela que ele disse que daria aos pobres metade dos seus bens. E se caso ele tivesse roubado alguém, como a lei mandava devolver 4 vezes, ele falou que faria. Jesus não disse nada. Jesus não afirmou que ele era ladrão, mas Jesus afirmou que ele era um homem de fé. Jesus afirmou que ele também era filho de Abraão e que a salvação havia chegado na sua vida. Ao ponto que muitos caminhavam com Jesus e eles não recebiam a salvação, não recebiam o perdão dos seus pecados, porque eles não dirigiam a sua fé a Cristo, porque eles estavam presos à lei dos homens, eles estavam presos à sua própria justiça. Mas Jesus veio e restaurou a vida de Zaqueu. E nesta noite, querido, nesta noite, querida, Deus quer restaurar todos os lugares assolados da sua vida. Ele quer te resgatar das drogas. Ele quer te resgatar da prostituição, do lamaçal do pecado. Ele quer hoje, agora, neste momento, te tirar da morte e te trazer para a vida. Ele quer nesta noite fazer de você luz do mundo e sal da terra. Porque foi este o propósito, foi para isto que ele veio a este mundo. Para resgatar o homem das trevas para a sua luz. Para resgatar o homem da morte para a vida. E tem hoje você sentido morto espiritual, porque se afastou, porque se desviou. Amados, Jesus, ele veio para os que estavam perdidos. E se você hoje se encontra perdido, se encontra fraco, se encontra doente, eu quero que nesta noite você receba Jesus em seu coração, porque ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você, nesta noite, é noite de você buscar esta comunhão, porque Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua história, Jesus quer realizar este milagre ao qual você tem pedido há tempos e muito tempo. Há muito tempo você está pedindo. E hoje é a noite de você receber de Deus o melhor. É você receber de Deus nesta noite aquilo que você tem pedido. Porque este homem, ele tinha a vontade de conhecer Jesus e ele começou ali a conhecer a si próprio quando ele teve um encontro com Jesus. Ele pôde entender o que ele era capaz. Ele foi capaz de abrir mão daquilo ao qual ele tanto amava. Que hoje nós sabemos que o homem, ele ama muito dinheiro, ama muito o poder aquisitivo, ama muita fama, ama muito status. Mas esse homem aqui, com o encontro que ele teve com Jesus, Jesus mudou a sua história. Tudo se tornou novo na sua vida. Ele nasceu de novo. Ele se tornou uma nova criatura. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como 2 Coríntios 5,17 fala, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E você precisa hoje se tornar uma nova criatura. Você precisa hoje nascer de novo. Porque o encontro com Jesus, ele proporciona ao homem um novo nascimento. Então é muito importante hoje você se despojar do velho homem. É você tomar posse nesta noite que você é um filho de Deus, um abençoado de Deus, um justo de Deus. Porque a Bíblia fala, amado, que a oração de um justo ela tem muitos seus efeitos.
E Deus vai ouvir a sua oração, porque você foi justificado pelo nome de Jesus. Por isso que Jesus fala, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16, não vós escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Olha bem, amado. O nome de Jesus, Ele fará de você um justo, para que as suas orações sejam ouvidas. Jesus fala que você não escolheu a Ele, mas Ele que te escolheu e te nomeou para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça, quer dizer, você se tornou uma nova criatura. E se o vosso fruto permanecer, você pode pedir tudo ao Pai em teu nome, no nome dEle. E Ele diz que será lhe concedido a vitória. Então que nesta noite você receba essa palavra, receba nesta noite essa mensagem que te resgata das trevas, te traz para a maravilhosa luz, faz de você um filho, um justo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos, não de um pecador, mas de um homem que se tornou justo pelo encontro que teve com Jesus. Eu era um pecador. Eu era. Mas hoje eu não sou mais. Porque o pecador é aquele que comete as coisas consciente que está errado. Sabe que aquilo ali é errado. E eles faz consciente. E eu, quando caí em si, que aquilo que eu estava realizando, mesmo sabendo que era errado, mas não tinha força, eu continuava fazendo, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas isso é porque eu estava morto espiritual. Mas quando Jesus me tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, Ele me vivificou, como a Bíblia diz em Efésios 2:1, que Cristo nos vivificou quando estávamos mortos em ofensa e em pecado. Eu tive força para resistir às trevas. Eu tive força para resistir ao pecado que tão de perto nos rodeia, que são as oportunidades que o mundo nos oferece para que a gente se afaste de Deus. E eu passei a viver uma nova vida. Eu me tornei uma nova criatura. Eu me tornei um filho de Deus. Porque a Bíblia diz que todos quanto receberam, eu recebi a palavra no meu coração. Se você nesta noite receber essa palavra no coração, que é o verbo, como a Bíblia fala, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então quando você recebe essa palavra no teu coração, ela irá ressuscitar todas as áreas da sua vida, todos os seus sonhos, todas as suas vontades de vencer, vontade de lutar, vontade de erguer a cabeça e seguir adiante. Então, tem pessoas que estão tão morto espiritual que dizem assim, eu não consigo, eu não sou capaz, não tem ninguém que me ajuda, eu não tenho mais ninguém na minha vida. Eu quero dizer que tem Jesus. Ter Jesus já é o bastante, amado. Porque Jesus irá acender a chama da fé na sua vida, para que você levante a sua cabeça e siga adiante. A vida cristã, amado, é uma vida com dificuldade, mas é uma vida com vitória. É uma vida com alegria, uma vida com paz. Não quer dizer que você vai tornar cristão, que você não vai precisar mais fazer nada para ninguém. Mas você terá força para vencer. Você terá força para alcançar aquilo que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu, mas você perdeu tantas coisas nesse tipo de caminho, nesse tipo de vida que você estava levando. Talvez você perdeu a família, tu perdeu o relacionamento, tu perdeu os bens financeiros. E esta noite Deus quer restituir isso para você. Mas você precisa levantar a cabeça. Você precisa olhar para o alto, que é alto que virá o teu socorro. E esta noite Deus irá restaurar a sua vida, como restaurou a vida de Zaqueu, como Ele restaurou a vida de Levi,
como ele restaurou a vida de Paulo, que andava numa cegueira, achando que era o homem mais certo e correto do mundo. Mas no dia que ele teve o encontro com Jesus, ele teve a sua vida transformada, ele teve a sua vida restaurada, ele teve ali a sua visão aberta, e ele pôde enxergar o amor às almas perdidas, ao ponto dele se levantar para pregar o evangelho ao gentil. Então, queridos e amados do Senhor, é uma breve mensagem, mas é uma mensagem para você deixar a chama da fé, através dessa palavra, acender essa chama no teu coração. Porque quando essa chama está acesa, você passa a ser luz, as trevas são dissipadas, e quando há luz, há esclarecimento, há clareza, há entendimento. Mas você não pode continuar vivendo nas trevas, porque quem ainda está em trevas está em pecado, quem ainda está em pecado está morto. Então eu quero nesta noite, amados, dizer apenas mais um versículo da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te livrou da lei do pecado e da morte. Já te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Deus, em Cristo Jesus, já te livrou da lei do pecado e da morte. Você só precisa crer. Você só precisa tomar posse. Porque não permita que o diabo hoje ele continue te acusando. Repreende esse demônio em você mesmo. Se você hoje crê, como diz a palavra, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, quer dizer, o Espírito é de vida, não de morte, o Espírito de vida em Cristo Jesus, já te livrou da lei do pecado, ele já te livrou, amado, não vai livrar não, já te livrou. É o que está escrito na palavra de Deus. Se a palavra é para crer, creia nesta noite. Receba nesta noite a sua vitória, para que tua história seja uma história diferente, onde as pessoas vão ver em você o poder de Deus. A Bíblia narra a história de um homem que era cego de nascença. Está no Evangelho de João, capítulo 9. E os seus discípulos ali ficaram interrogando a Jesus e falaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que eles nascessem assim? E Jesus disse: ele não tem culpa e nem os seus pais. Mas foi permitido ele nascer assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e você dizendo: o que eu fiz para passar por isso? Eu pequei para nascer dessa maneira, para viver dessas condições que eu me encontro. Será que foi meus pais que erraram e Deus pesou a mão sobre a minha vida? Eu estou sendo responsável pelo erro dos meus pais? Eu quero dizer a você, meu querido, não. Se você está vivendo esse dilema, é porque Deus quer manifestar na sua vida a obra dele. Eu não sei qual área da sua vida você está vivendo esse sentimento, mas eu quero dizer que Deus quer manifestar a obra dele na sua vida. Ele quer manifestar a obra dele nesta área que você acha que é causa de uma maldição. Porque não existe maldição a qual Jesus não tomou sobre si e foi ali na cruz e pagou o preço. Se ele não tivesse tomado, ele não tinha motivo para morrer, né? É óbvio, né? Então ele tomou sobre si os nossos pecados no batismo e depois ele foi ali na cruz e executou ali com o seu sangue.
Ele assumiu o teu lugar no batismo, porque João Batista batizava com o batismo do arrependimento. Jesus não precisava se arrepender, mas quem precisa se arrepender é você. Por isso que a Bíblia fala, quem crê e for batizado, mas você tem que crer no batismo de Jesus. Que foi ali que ele tomou sobre si os seus pecados, quando ele assumiu o seu lugar no batismo. E ali ele recebeu os seus pecados e foi até a cruz e derramou o sangue. A Bíblia fala que na antiga aliança você tinha que levar um cordeiro até um sacerdote, impor as mãos sobre aquela ovelha, aquele animal, transferir o seu pecado para aquele animal, e após aquele animal receber o pecado, ele seria degolado, ele seria morto. Olha bem, amado. E após aquele animal ser morto, aquele sangue, pela fé, dava ao pecador a certeza que seu pecado estava coberto. Então, querido, quando Jesus recebeu o pecado do mundo como cordeiro, que foi assim que João 1,29, capítulo de João, capítulo 1, verso 29, João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você passa o seu pecado para Cristo, quando você se batiza, quando você confessa a sua fé, aí sim, após você passar o seu pecado para Cristo, e você crer lá no sangue da cruz, porque primeiro o Cordeiro recebia o pecado, depois era morto. E Jesus morreu. Para cobrir o teu pecado? Não. A antiga aliança cobriu o seu pecado. Mas o sangue de Jesus, ele te purifica. Ele te deixa mais alvo do que a neve. Ele te deixa branco. Ele limpa a tua consciência das obras mortas, para que você possa ser um instrumento na mão do Deus vivo. Isso você pode ler lá em Hebreus capítulo 9, verso 11 em diante, e capítulo 10 de Hebreu, do 1 ao 17. Porque Deus não olha para o seu passado. Deus não olhou para o passado de Zaqueu, mas falou para Zaqueu, tome posse, porque hoje a salvação chegou a esta casa. Jesus restaurou a cidade, restaurou as famílias, restaurou os cegos que ali estavam. Porque Jesus, ao entrar em Jericó, ele curou um cego na entrada. Na saída, ele curou mais 2. Quer dizer, na entrada, na saída, Jesus curou ali 3 cegos de Jericó. 1 na entrada e 2 na saída. Ainda por cima, salvou Zaqueu. Isso quer dizer que Jesus faz milagre sem medida. Que eu creio que nesta noite é a noite do teu milagre. E eu vou estar orando para você. Mas eu quero dizer que nesta noite, Jesus, ele está te dando a sua vitória. Ele está nesta noite restaurando a sua vida como ele restaurou a vida daquele cego de nascença. Porque Jesus disse que ele estava naquela situação de cego de nascença. Olha bem, mas de nascença. Você pode estar hoje com um problema até de nascença. E isso não quer dizer que Deus não vai operar e mudar essa história. Deus mudará a sua história, mesmo que a sua deficiência seja de nascença. Porque se você nasceu assim, você é capaz de obter de Deus um milagre. Porque Jesus disse,
Não foi o pai, não foi ele, mas ele nasceu assim para que se manifeste nele a obra de Deus. E quem é a obra de Deus? É Jesus. Jesus quer manifestar na sua vida esse milagre nesta noite. Eu quero estar apenas orando por você. Feche os teus olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra diz que ela nunca volta vazia e ela sempre produz o resultado para o qual ela está sendo enviada. Eu creio nesta noite, Pai, no milagre na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desse jovem, na vida desta filha, desse filho, a qual essa mãe chora desesperadamente. Eu creio, Deus, nesta noite, neste milagre. Que eu sei que se tudo isso está acontecendo é para que se manifeste nesta casa o teu poder. E eu peço a Deus que o milagre nesta noite, seja realizado agora, pelo poder do nome de Jesus, aquele que tomou sobre si os nossos pecados, que levou sobre si toda a maldição. Que eu creio que a maldição, os pecados deste ouvinte agora, o Senhor também já levou, mas ele não tinha conhecimento disso. Mas eu estou lhe informando que perdoados já estão os seus pecados. E a partir de hoje você é um filho de Deus, uma filha de Deus, para desfrutar do melhor de Deus. Pai Santo, dê a vitória, dê direção para o teu filho, para a tua filha, e seja feita a tua vontade em todas as áreas da sua vida, Pai. Para que este homem, esta mulher, te glorifique, te exalte o teu nome, por onde colocar a planta dos seus pés. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu amado. Eu quero convidar a você a conhecer o nosso trabalho através do meu Face aí, tem várias mensagens aí da Palavra de Deus. Tem mais de 200 mensagens aí de vídeo, mensagem escrita. Tem um canal no YouTube lá, Pastor Jaime Teixeira. Tem quase 300 vídeos lá de pregações, onde você vai adquirir muito conhecimento sobre o poder da obra de Cristo. Você vai entender como você torna-se remido, perdoado por Deus. Esses vídeos falam somente desse assunto, como você usufrui do poder de Deus e o que ele torna você. Ele torna você um filho. Ele resgata você das trevas, da morte. Então é só pesquisar ali no YouTube, Pastor Jaime Teixeira. Aproveita lá, se quiser dar uma força lá, se inscrever no canal, apertar o sininho lá, que eu viro e mexe, eu estou postando um vídeo novo lá. Um vídeo da Palavra de Deus, mensagem da Palavra do Senhor. E quero convidar você também, que mora próximo aqui, Nova Iguaçu. A nossa igreja está situada na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Toda quarta e todo domingo, às 19h30, nós temos reuniões ali, onde muitas famílias têm recebido o melhor de Deus. E têm compreendido o plano de salvação de Deus. Porque hoje muitas pessoas ainda, mesmo dizendo cristã, mas elas não tomam posse que ela hoje é filha de Deus. E ela apenas diz que são pecadoras. E a Bíblia diz que os pecadores é do diabo. Preste atenção nisso. 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 10 ali, a Bíblia fala, quem peca é do diabo. Mas os nascidos de Deus não podem pecar, porque é nascido de Deus. Então ali você vai conhecer um pouco mais da verdade. Então eu, Pastor Jaime, quero abençoar você, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Então, adquire ali o conhecimento através das mensagens, é tudo gratuito, nada cobrado. Pode compartilhar com quem quiser, pode fazer cópia, pode fazer o que você quiser.
Pode tirar mensagem no meu Face aí, não tem negócio de direitos autorais, pode ficar à vontade, pode divulgar, porque é mensagem evangelística, é mensagem para salvar o homem do pecado. Enquanto mais você compartilhar, é melhor para o reino de Deus. Então aqui, convido você também a estar conosco, amém? Toda quarta, todo domingo, a partir das 19h30, Rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. E o pastor Jaime aguardo pela sua visita. Amém? Que Deus abençoe você.